Sejam todos bem-vindos ao podcast Quem Sabe Faz a Ordem, que é mais uma inovação, mais um meio de comunicação do Movimento pela Ordem. Movimento pela Ordem que é um chamamento àqueles e aquelas que hoje, não por opção, mas por falta de espaço e oportunidade, não tomam as suas posições em representatividade dos espaços democráticos, inclusive da advocacia. Movimento pela Ordem que é autônomo, que não tem qualquer intento em interferir num espaço que é próprio da Ordem dos Advogados do Brasil. Pelo contrário, o intento é contribuir com a advocacia e, homenageando o princípio constitucional da liberdade das associações, o movimento ele trabalhará em favor da advocacia. Lembrando sempre que discordar não é só parte da democracia, é também essência da advocacia. Discordar não é ameaça, pelo contrário, discordar é mais uma oportunidade de construção de soluções absolutamente efetivas. E falando em soluções, ninguém melhor do que aqueles que vivem a realidade e as dificuldades da advocacia de perto para saber como estruturar. E hoje, com a velocidade da informação, a densidade demográfica da advocacia, a mudança nas relações pelas quais o conhecimento chega e o conhecimento é admitido, não há como não concluir que o espaço da juventude está aberto. E tempo de inscrição da OAB, há muito, deixou de ser fator decisivo daqueles que podem e aqueles que não podem. Sabemos da dificuldade e por isso estamos aqui, para falar sobre isso, para contribuir com a sociedade civil organizada e com a advocacia. E hoje recebemos o Dr. Bruno Pena, que é advogado eleitoralista, que tem uma história na política classista, tem uma história como advogado eleitoralista, e hoje nós vamos estabelecer aqui essa construção. Hoje é o nosso primeiro episódio e nada melhor do que receber o advogado Bruno Pena para podermos tratar um pouco dessa construção da política classista e como a política classista pode interferir na sociedade, como a política classista da advocacia pode interferir, inclusive nas relações da gestão pública. E hoje é isso que nós vamos conversar. Doutor Bruno, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo, obrigado por aceitar o nosso convite e esteja à vontade para todas essas discussões. E aí, no primeiro momento, eu gostaria que o senhor pudesse também se apresentar para todos que nos ouvem e nos assistem. Bom dia, Dr. Pedro Miranda. Eu fico muito feliz e honrado de ser convidado aqui para o primeiro episódio, desse podcast aqui, Quem Sabe Faz a Ordem, que eu acho que é todo ambiente de diálogo com a advocacia, com a sociedade, é sempre muito importante. Eu acho que a sociedade se encontra como está muito por falta de diálogo. A gente vive momentos de grande intolerância em tudo na vida e em todo lugar do mundo. A gente vê gente se matando por causa de time de futebol. O cara vê uma pessoa vestindo outra camisa de time de futebol, quer agredir, quer matar. A pessoa vota num candidato, acha que a outra que vota em outro candidato não presta, é uma pessoa inferior, vira confusão, briga às vezes até dentro da própria família. Então, todo ambiente que se tem para dialogar, para discutir, para as pessoas entender que é possível divergir sem agredir, as pessoas poder entender que é possível discordar sem se odiar, eu acho que é muito importante para aprimoramento do Estado democrático de direito. E para mim é uma alegria muito grande poder estar com você aqui, que sempre teve uma militância muito aguerrida, não só na advocacia, mas também como na militância classista, para a gente poder estabelecer esse bate-papo aqui. Doutor Bruno, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco da história do senhor na política classista. Por onde o senhor passou, onde o senhor esteve, quais cargos ocupou e como o senhor contribuiu para a advocacia. Então, Pedro, eu acho que sim, eu tenho uma história até um pouco atípica, porque assim, atualmente o que a gente se vê é uma grande parcela da advocacia
e também da sociedade alheia à Ordem dos Advogados do Brasil, com um certo distanciamento com a OAB. Na minha época, eu era do movimento estudantil na antiga Universidade Católica de Goiás, que no finalzinho virou PUC. Ainda peguei a transição da Universidade Católica para a Pontifícia Universidade Católica. E na época do movimento estudantil, do Centro Acadêmico de Direito, lá Clóvis Bevilacqua, na Faculdade de Direito, a gente já acompanhava a disputa da Ordem dos Advogados do Brasil. Então havia uma certa sinergia ali entre o movimento estudantil e a OAB. Então eu já iniciei no movimento classista ainda quando eu era acadêmico de direito. Num evento eu conheci o Dr. Leon Denis, que era candidato pela oposição na OAB. Ele estava ali preparando a candidatura dele ainda em 2006, com a renovação, e acabou me convidando para fazer parte da coordenação da campanha dele. Eu era até estudante. Eu falei, ué, esse homem é meio doido, né? Porque eu sou estudante, era cabeludo, não sei o que. Eu chegar naquele ambiente, todo mundo de terno e gravata, falei, rapaz, o povo vai achar aqui que eu sou trombadinho no meio desse ambiente aqui. E era uma coordenação efetiva, entendeu? As pessoas tinham voz, deliberavam, tomavam decisões e tudo mais. E eu achava aquilo ali até um pouco absurdo, assim, né? Que não era só eu, tinha outros estudantes também que participavam ali daquelas discussões. Em 2006, a gestão que se tinha na OAB na época até subestimou um pouco o movimento de oposição com o Leon, que é uma pessoa simples, não veio assim de berço de ouro, de grandes escritórios de advocacia. O que ele tem, ele começou do zero e construiu. E naquele momento a gente deu um grande susto, porque a gente chegou perto de ganhar a eleição. Então aquilo ali foi uma injeção de ânimo muito grande, que mostrou que era possível chegar lá, construir um movimento classista sem ser só com advogado milionário, com grandes escritórios e tudo mais, com o pessoal que não era da capital aqui, que advogava nos outros municípios, com participação também no conselho e tudo mais. Então, aquilo ali deu uma injeção de ânimo e acabou a eleição, já começou a discutir a próxima, para 2009. E ao contrário de 2006, que construiu-se uma chapa assim, na reta final do período de inscrição de chapa, para 2009 foi 3 anos de construção para chegar em 2009. E eu já participando disso também, ainda era estudante. Quando chegou em 2009, aí a gente montou uma chapa que perdeu a eleição por coisa de 200 votos, uma diferença assim, muito pequena. E tinham várias chapas. Na época eram, acho que em torno de 8, 7 chapas. Tanto é que, como na OAB não tem segundo turno, na época o presidente, eu acho que foi eleito com 30 e poucos % dos votos válidos. Não tinha assim, não chegou até a metade dos votos. Igual foi nessa última eleição agora. Então nós continuamos fazendo ali uma discussão de construção, mas aí houve um efeito rebote. De 2006 para 2009, todo mundo saiu animado para ir para 2009. Como 2009 faltou muito pouquinho, a gente achou que o pessoal ia ficar mais animado, aí houve um desânimo. O povo falou, nossa, já tentamos a passada, já tentamos essa, não deu, ficou difícil e tudo mais. Então, quando chegou em 2012, a gente foi para disputa, ninguém queria nem ser candidato. A gente teve dificuldade de montar chapa em 2012, né? Então, nessa construção de dificuldade de montar chapa, o Leon até pegou e falou assim, olha, eu não vou deixar o pessoal ganhar de WO. Aí, em 2012, que foi a primeira eleição que eu participei efetivamente como advogado. Só que, embora eu tenha participado efetivamente como advogado, era o coordenador jurídico da campanha, ou seja, eu era o advogado da chapa. Nessa discussão, eu não podia disputar a eleição, porque, como você sabe, havia ainda ali uma cláusula de barreira que a gente chamava, que o advogado, para poder disputar a eleição, tinha que ter pelo menos 5 anos de inscrição.
Então, todo mundo naquela eleição, por exemplo, achava que eu era candidato, que eu participava da chapa, mas efetivamente que eu trabalhava muito, participava ali da articulação e, e não participei da chapa efetivamente, né? Eu era ali coordenador da campanha, trabalhando sem poder atuar. Essa foi a primeira eleição que eu participei efetivamente como advogado, porque eu formei em 2011. Em seguida, eu já peguei na última cerimônia de entrega de carteira da OAB. Em 2012, eu já estava na eleição. Aí, quando veio 2015, né? A eleição de 2015, aí nessa eu acho que já foi a do Lúcio Flávio, não é isso? Já foi a do Lúcio. Já foi a do Lúcio. Em 2012, o Lúcio tinha sido vice do Leon. Do Leon. Então, em 2015, para 2015, o Leon havia feito um compromisso. Só que acabou a campanha, ele virou e falou: ó, gente, eu tô cansado. Eu não pretendo disputar mais eleição enquanto presidente. Eu acho que a gente tem que oxigenar o nosso próprio movimento. E isso, assim, em 2009, a gente tinha disputado com a Renovação e o Lúcio Flávio tinha disputado na chapa do Dr. Reinaldo Limiro, que era a OAB Atitude. Era o movimento Atitude, a gente era o movimento Renovação. Então, em 2012, nós juntamos os dois movimentos. Então, era o movimento Renovação com Atitude. Leon presidente, o Lúcio Flávio era o vice. Então, o Leon pegou e falou: ó, Lúcio, se você quiser, em 2015 você vai ser o meu candidato a presidente. E cumpriu a palavra dele. Chegou em 2015, houve toda aquela reviravolta. Tiburcio renunciou à presidência, assumiu um cargo no governo do estado de Goiás. O conselho entrou em conflito interno, uma disputa lá entre o Flávio Bonoduce e o Dr. Enil Henrique. O Dr. Enil ganhou a disputa interna, mas houve um racha muito... Não, na época a disputa não era nem com o Flávio, era com o Macalé. O Macalé de um lado, o Dr. Enil do outro. O Enil ganhou, houve um racha, o Macalé denunciou um rombo e tudo mais, foi que a confusão. Todo mundo dizia para o Leon, seu candidato a presidente, que aquela era a vez dele. Mas ele não queria de fato, ele pegou e falou: não, é o Lúcio Flávio o candidato, nós vamos com o Lúcio Flávio. Ou seja, ele manteve a palavra. Manteve a palavra dele. E naquele momento, mais uma vez, eu era o coordenador jurídico da chapa, o advogado da chapa, nós fizemos uma construção de convergência muito grande. Aquela campanha ali, a gente passou, assim, um ano inteiro trabalhando uma pré-campanha e tudo mais. E o Lúcio, assim, embora ele tenha inúmeros defeitos, eu tenho inúmeras críticas a ele, enquanto candidato, ele é um candidato muito disciplinado, ele é um candidato bom. Então, assim, ele foi o nosso candidato, a gente teve uma votação expressiva naquele momento. Se somasse a votação de todas as outras chapas, não dava a votação que a gente teve naquele momento. Nós ganhamos a eleição, eu virei presidente da Comissão de Direito e Prerrogativa, né, naquele momento ali, num momento conturbado, que as pessoas almejavam muito uma solução para as constantes violações de prerrogativa, que acontecem até hoje, a gente buscando algumas soluções, dentre elas a Procuradoria de Prerrogativas e tudo mais. Só que quando eu assumi, logo nos primeiros dias, eu via que tudo aquilo que a gente estava defendendo na campanha, que aquela pessoa que eu conheci na campanha, que era o Lúcio Flávio, quando ele virou presidente, era outra pessoa completamente diferente. Na campanha era uma coisa, na prática era outra coisa completamente diferente. A gente viu que ali na campanha era um personagem. Não correspondia com a realidade do presidente que estava ali na cadeira, né? Então começaram os conflitos, né? Por exemplo, a gente achava que a OAB tinha que se aproximar mais da sociedade. O Lúcio Flávio achava que não. Ele falava que a OAB não era sindicato, não é partido político. A OAB não tinha que se esmiscuir em assuntos da sociedade. A gente achava que tinha que fortalecer o respeito à advocacia. O Lúcio Flávio falava na campanha que não precisava erguer mais nenhum tijolo da OAB.
No dia que ele sentou na cadeira, o que ele preocupou foi com obra. Reformar subseções, reformar as salas da OAB, não que isso não seja necessário, mas que, do ponto de vista do que a ordem representa para a sociedade, esse é um dos assuntos menores para que fossem tratados pela OAB. O Lúcio se dizia apartidário. Passou um tempo, ele estava na sala da presidência da OAB pedindo voto para candidato a vereador. Entendeu? Então, diante daquilo ali, eu fui ficando num estado de indignação tão grande que um dia eu apelei, fui lá, entreguei o cargo para ele. Falei, tá aqui, presidente, eu agradeço a confiança. Porque eu entendo assim, eu como presidente de uma comissão da OAB, eu estava ali num cargo de confiança do presidente. Enquanto eu estive na presidência da Comissão de Direito e Prerrogativa, eu nunca fiz uma crítica pública à OAB ou ao presidente. Porque eu acho uma incoerência estar num cargo de confiança criticando a pessoa que lhe confiou o cargo. Então eu peguei, entreguei o cargo para ele, falei, a partir de hoje eu entrego o cargo, que é de confiança, para eu poder ter a liberdade de posição e de oposição. Porque eu acho que numa entidade política é possível se contribuir, inclusive, com a crítica. Você não contribui só lá ajudando a construir e tudo mais. Você pode contribuir, inclusive, com a crítica. Porque quem não é criticado acomoda. O cara fica ali tranquilo. Fui lá, renunciei, fui o primeiro a renunciar a uma comissão. Tanto é que depois desencadeou uma oposição interna. Vários conselheiros aderiram, vários presidentes foram destituídos pelo presidente, porque lá ele entendia o seguinte, se uma pessoa discordasse do que ele falava, aquela pessoa não servia para estar no cargo, por mais que tivesse sido sufragado pela advocacia e tudo mais, ele achava que ele era o dono da OAB, ele que manda. Tanto é que até na condução das sessões, um dia ele pegou e falou assim, para um conselheiro, falou, se você quiser ter voz aqui, você candidata a presidente, senta aqui na cadeira que aí é você que manda. Enquanto eu for presidente, sou eu que mando. Essa era a postura dele, uma postura autoritária. Então, diante daquela situação, juntei as coisas, botei na mala e saí da gestão para poder fazer oposição. Era isso que eu ia lhe perguntar. Você, então, entrega o cargo antes dos conselheiros, à época, deixarem os seus respectivos cargos, não formalmente, mas na prática eles deixam, como é o caso de Leon, como é o caso de Danúbio. Então, há ali uma saída. E você entrega o cargo antes. Antes, porque assim, não foi algo... Tem gente que acha que ele foi algo orquestrado, mas não foi, cada um teve um motivo para romper com a gestão. Tanto é que quando eu renunciei à presidência da Comissão de Direito Prerrogativo, o Leon foi atrás de mim. Falou, Bruno, como é que você faz um negócio desse? A gente passou 10 anos para conseguir chegar aqui, agora que a gente chegou, você vai estar fora. Falei, olha, Leon, eu sou muito grato a você, você sabe da lealdade, do carinho que eu tenho por você. Eu participei dessa eleição graças a você. Pra você ter uma ideia, Pedro, o primeiro escritório que eu montei, os móveis que tinha lá dentro do escritório, lá, mesa, cadeira, não sei o que, o Leon que me deu. Pra você ter uma ideia, assim, da relação de amizade que eu tenho com o Leon. Eu falei, Leon, sou seu parceiro qualquer hora, mas com o Lúcio Flávio, esquece, eu tô fora. Vou cuidar das minhas coisas, vou cuidar da minha advocacia. Quem quiser continuar, continua. Eu tô fora. Passou um tempo, o Malaquias rompeu. Foi um dos primeiros também. Logo veio o Danúbio. Aí foi vindo outro. Né? Veio a Carla, que nem era da renovação, assim. Foi o Lúcio que tinha trazido. Rompeu também. Aí depois, quando a gente foi olhar, de repente tinha 20 conselheiros de oposição. Entendeu? Bruno, o que me chama a atenção... e aí eu gostaria que você pudesse trazer isso para nós, foi que no início da sua fala você trouxe essa perspectiva de que muitos estão alheios. Isso. E você, de maneira atípica, enquanto estudante, começa a participar. Só que você traz a consideração de que você foi procurado pelo Leon, que é alguém que de fato dispensa comentários, não tenho a mesma relação que você tem, mas tenho a admiração que muitos têm por ele. Eu tenho essa admiração, eu tenho respeito pela história do Leon. Agora, falta hoje mais atitude daqueles que estão vivendo o pleito da OAB, seja de um lado, seja de outro,
Ou falta mais interesse daqueles que estão estudantes e são alheios ao processo? Eu acho que tem uma parcela de responsabilidade de cada lado. Porque o que acontece? O estudante às vezes está na universidade, a gente está lá na faculdade, não tem uma aula assim, olha, a OAB existe para isso, a história da OAB é assim, aconteceu assado e tudo. Não existe, então as pessoas não conhecem. Isso é um ponto. Se elas não conhecem, quem tem que se fazer conhecer é a OAB. E por que a OAB não é conhecida dessa forma? Porque existe um entendimento que a OAB tem que ser alheia à sociedade. Eu vou te dar um exemplo. Na época da OAB Forte, por mais que eu tenha sido opositor ferrenho à OAB Forte, durante todo o período que ela esteve, assim, a partir da minha existência, né, que a OAB é bem mais antiga do que eu, tinha uma época que a Comissão de Direitos Humanos entrava com ação para discutir as condições do transporte coletivo de Goiânia. Se os terminais estavam adequados à dignidade da pessoa humana ou não. Se ônibus lotado era adequado para transportar o trabalhador e a trabalhadora ou não. Aí chegou um momento que entrou uma turma na OAB que passou a se preocupar em fazer network, em tomar vinho com o governador, em fumar charuto com o deputado, esse tipo de situação. Não que isso seja errado, entendeu? Eu acho que assim, pode ter também. Agora, a OAB, pelo papel histórico que ela já cumpriu, ela não pertence apenas a nós, advogados e advogadas. Ela pertence à sociedade também. Já teve atentado à bomba na sede da OAB, porque a OAB naquele momento incomodava. Presidente da OAB do passado, tipo Raimundo Fauro, tipo Vanderlei de Medeiros aqui em Goiás, tipo Rômulo Gonçalves, o pessoal enfrentava o Estado num momento que incomodar o Estado poderia significar ou prisão, ou tortura, ou morte. O Sobral Pinto, que é símbolo da advocacia, criticava a ditadura, peitava a ditadura, nunca tinha sido preso. A primeira vez que ele foi preso na vida foi aqui em Goiânia, no antigo Grande Hotel, aqui pertinho na Goiás, com a Rua 3 aqui. Foi preso aqui. Pelo tanto que o regime na época era autoritário. Então, naquela época, o pessoal botava a vida em risco, colocava a sua carreira em risco para defender o Estado Democrático de Direito, para defender as liberdades individuais. Aí hoje tem presidente da OAB que acha um absurdo discutir o transporte coletivo, as condições da população, porque o advogado, Pedro, eu tenho a concepção seguinte, o advogado, ele é a última trincheira entre o arbítrio do Estado e o cidadão. Hora que tudo dá errado, não tem mais o que fazer, o cara tá desesperado, ele bate na porta de um advogado para poder ser colocado em liberdade, ou colocar um familiar seu em liberdade, ou para conseguir um remédio de alto custo, ou para conseguir uma cirurgia. A advocacia ela tem esse papel. Aí quando você tem um presidente da OAB ou uma diretoria da OAB que tem essa concepção que não pode ter envolvimento com as questões da sociedade, vai tendo esse distanciamento, entendeu? Antigamente tinha uma questão da OAB vai às escolas, OAB vai às universidades, entendeu? Isso era muito positivo. Isso é uma coisa que a gente já não vê mais com tanta frequência. Porque hoje em dia, e você até coloca assim, será que as pessoas estão faltando procurar e tudo mais? O que eu vejo hoje? Da experiência talvez até que teve com a gente na gestão ali de 2016 até 2018, teve uma oposição interna, e depois na segunda gestão do Lúcio Flávio teve um racha ainda maior, o trem rachou, foi em 3. Eu acho que o pessoal começou a ter uma visão seguinte, gente, não vamos montar um conselho muito plural demais, não, porque senão começa a ter problema, o povo começa a questionar, vamos procurar quem tá mais alinhadinho com a gente. Aí você chega lá assim, tem um advogado na diretoria, o sócio dele está no conselho, o outro sócio está no TED. Aí tem um outro lá, é presidente de comissão e tudo.
Então eles vão tentando fazer um negócio mais apadrinhado possível para não ter discussão, porque o modelo da OAB, ele é estranho. Entendeu? Você tem um órgão colegiado lá que tem 80 conselheiros, tudo eleito na mesma chapa. Não tem direito de oposição dentro da OAB. A crítica é feita igual a gente está fazendo aqui, do lado de fora da situação, entendeu? Aí o presidente ordena despesa, faz gasto, para a sua prestação de contas ser discutida, verificada e aprovada pelos companheiros dele que foi eleito na mesma chapa. Ele vai tomar uma decisão do presidente, você recorre para os conselheiros que foi eleito junto com ele. Então, assim, cada vez mais há determinados segmentos na OAB, como do atual presidente Rafael Lara, de buscar montar uma chapa o mais alinhado com ele possível, para o cara governar tranquilo, sem nenhum questionamento, sem ninguém. O que acontece? A pessoa, eu vivi isso com o Lúcio Flávio, a pessoa ganha eleição, ele gosta de ter por perto aquelas pessoas que falam aquilo que ele quer ouvir. O Lúcio Flávio não aceita ser contrariado em nada. Parece um imperador de Roma. Entendeu? Se falar que tá feio, que isso aqui tá errado, podia ser melhor, pô, mas cara chata, tudo quer dar palpite, tudo não sei o quê, tudo aquilo. Tá? Ele tem vários méritos. Mas eu acho que a gestão dele, a pergunta que eu dei é o seguinte: o que melhorou para a advocacia depois que ele entrou? Isso aqui é a questão. Tem muito advogado que a única relação que ele tem com a OAB é por correspondência quando chega o boleto da OAB para ele pagar, que é cara. Uma das mais caras do país. Sim. Entendeu? Não dá para continuar dessa forma. Agora, Bruno, você acredita, e aí eu digo simbolicamente, que a OAB deixou de fazer esse enfrentamento? Isso é claro que deixou de fazer enfrentamento aos arbítrios e eventuais arbítrios do Estado, em decorrência do tempo, e você citou nomes importantes, mas simbolicamente, seria quando o Henrique Tiburcio deixa a presidência para se apoiar na Secretaria de Governo, à época de Marconi Perillo, aquilo abre o espaço para esse discurso posterior do Lúcio Flávio de que a OAB não ia interferir em questões da sociedade, mas ele traz também o governo para dentro? Então, aí que tá. Eu acho que com a situação do Tiburcio, a repercussão foi tão ruim que ela criou um efeito rebote. Porque, veja bem, eu acho que eu fui uma das pessoas que talvez mais tenha criticado o Tiburcio naquele momento. Eu sempre fui um crítico muito contundente. Tanto é que hoje o Júlio César Meirelles é meu amigo, ele pega e fala assim: nossa, Bruno, quando eu vi você lá no conselho, me dá até preguiça. Eu falo: nossa, esse sujeito vai meter o pau na gente, não sei o que, eu te odiava, Bruno. E o Tiburcio, mas mesmo o Tiburcio, eu criticava muito o Tiburcio. Todas as vezes que eu encontrava com o Tiburcio, ele tentava me ganhar para a OAB. Falava: Bruno, não precisa isso. Ele tentava mostrar o lado dele. Ele não era aquele cara que tentava excluir. E mesmo o Tiburcio, na época que ele foi presidente, por mais alinhado que ele já tivesse com o governador, e estava mesmo, isso é uma verdade, ele, por exemplo, chegou a propor ação direta de inconstitucionalidade contra leis aprovadas pelo governador do estado de Goiás. Ele seguia um protocolo. Quando o Lúcio Flávio ganhou, ele construiu uma aparência para disfarçar a sua essência. Então, por que a OAB hoje não faz determinados enfrentamentos? Porque para as pessoas que estão na diretoria, e principalmente para o presidente, é mais vantajoso bajular do que enfrentar. Aí eu lembro que o Rafael Lara, que é o atual presidente, fala: como eu não dependo do TJ para viver, minha advocacia é no TRT, vocês podem ter certeza que vai ser feito um enfrentamento aqui com o TJ. Cadê? Que enfrentamento foi feito até agora? O pessoal quer e trabalha hoje em dia é para ficar amigo dos desembargadores, para ficar amigo, é para a sua advocacia crescer, é para ele estar bem com o governo do estado, estar bem na Assembleia Legislativa, no tribunal e tudo mais. Você quer fazer isso? É direito seu, não tem problema nenhum. Não precisa colocar a OAB a serviço disso. Um exemplo disso é o Lúcio Flávio. Passou a advogar para a Enel, nossa, não podia tocar no nome da Enel dentro da OAB, que era um crime.
Entendeu? Ele pode advogar para a Enel sendo presidente? Tem todo o direito. Agora, ele pode colocar a OAB como um serviço auxiliar da Enel, para defesa da Enel? Não pode. Se um conselheiro for lá e propor, eu acho que tem que ter aqui uma investigação da Enel, sim, o serviço da Enel, e é ruim demais. Essa Enel, privatizar a Celg, conseguir piorar o que já era ruim. Aí a OAB fica lá a serviço. A OAB não é para isso. Sim. A pessoa que quer ganhar dinheiro, ficar famoso e tudo mais, ele tem que procurar outro caminho, não é a OAB. Antigamente, os presidentes faziam o seguinte: o advogado estava consagrado, estava estabelecido, rico, ganhou dinheiro, tá assim, satisfeito com a vida profissional dele, ele ia para a OAB em busca da glória da instituição. Ele ia lá para falar o seguinte: agora eu já dei minha contribuição, ganhei meu dinheiro, eu vou para a OAB contribuir agora para a advocacia e para a sociedade. Hoje em dia está tendo um caminho inverso. As pessoas vão para a OAB, saem de lá rico, consagrado, tudo mais, não sei o quê. Se aquilo fosse uma consequência de um bom trabalho, tudo bem, mas o que eu vejo é assim, um distanciamento da OAB da advocacia, um distanciamento da OAB da sociedade e o pessoal cuidando dos seus próprios interesses, entendeu? Eu, particularmente, não vejo isso com bons olhos. Eu sou absolutamente contra a dependência que a ordem tem tomado do governo, seja em qualquer âmbito que for. Mais precisamente na prática, com a quantidade de cargos que o presidente da ordem indica para essas nomeações de confiança dentro do âmbito da gestão pública. E isso, evidentemente, que faz com que seja o presidente da OAB, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da República, esteja absolutamente dependente um do outro com relação àqueles cargos. E, portanto, eu não sou contra que existam os cargos. Agora, os cargos serem uma das justificativas pelas quais eu não vou me contrapor a arbítrios do Estado, isso é o absurdo. Porque a OAB, na verdade, tem se tornado muito mais instrumento de governo do que propriamente está a serviço da sociedade contra arbítrios estatais, que é aquilo que você estava trazendo. Então, essa é uma das grandes questões. Atualmente, nós estamos vivendo esse cenário nacionalmente. Um dos grandes temas é o Estado Democrático de Direito, o tensionamento da corda do presidente Jair Bolsonaro com o Poder Judiciário, mais precisamente com o Poder Judiciário, que a maioria das vezes a própria sociedade não entende. A função típica do Poder Judiciário é exatamente o controle de legalidade dos outros poderes, dentro dos seus âmbitos de atuação, e é exatamente isso que, quando provocado, e aí eu faço essa ressalva, o Judiciário precisa sim ser provocado para que haja a atuação, mas ele precisa dar uma resposta jurisdicional ao assunto. E, em grande parte das vezes, a sociedade não entende isso e há esse tensionamento da corda. Agora, eu te pergunto, qual é a função da OAB? A OAB, então, precisa tomar uma posição quando esse tipo de situação acontece? Exemplo, o governo federal faz algum tipo de, seja apologia à ditadura. O governo federal faz algum tipo de menção a controle de um dos poderes da República. A OAB tem ou não que interferir e até que ponto isso pode ser considerado uma vertente política partidária? Eu acho que ela tem que interferir, mas tem que interferir com imparcialidade. Um exemplo. Quando o Lúcio Flávio era presidente da OAB, ele fez uma militância política partidária clara pelo impeachment da presidente, então presidente da República, Dilma Rousseff. Claro, evidente. Evidente. E por que eu até citei o negócio do Tiburcio? Como na época foi muito criticado, porque ele abertamente renunciou e foi para o governo, ele não tergiversou, ele podia ter continuado presidente da OAB e jogando com o governador ali. Não, ele renunciou, foi ser secretário. Eu acho que é uma atitude até mais digna. O Lúcio Flávio não, era um negócio de tergiversação, escondido.
Entendeu? Ah, não, eu não tenho partido político, eu não tenho ideologia, mas eu milito para poder caçar a presidente da República, mas se pelo mesmo fato apresenta um pedido de impeachment do governador do meu estado, que eu tô parceiro dele, eu dificulto até que isso seja pautado no conselho para ser analisado. Entendeu? Então, acho que a OAB ela tem que interferir, mas se ela interfere numa situação de um lado, ela tem que interferir do mesmo modo do outro. A OAB ela não pode se deixar ser levada pelas preferências políticas do presidente de momento. Que o presidente passa, tanto é que o Lúcio Flávio passou. Entendeu? Fez o sucessor dele, tá lá o Rafael Lara, tem outra cabeça, tem outra postura. Na minha opinião, tem uma postura do ponto de vista político até melhor que do Lúcio Flávio, em alguns aspectos. Agora, do ponto de vista político, o Lúcio Flávio fez uma militância clara. A gente está vivendo agora, recentemente, um calote dos precatórios federais pelo atual presidente da República. Entendeu? Não estou vendo nem esse posicionamento, crítica aqui da OAB local, a OAB nacional tem se movimentado e tudo mais. Mas e como é que fica essa situação? Tem advogado que depende de precatório para viver. Tem pessoas idosas que tá lá, passam a vida inteira, ganham uma ação contra a União, chega na hora de receber outra luta para poder receber um valor que o Estado definiu que é de direito dela. Então, nessas situações, a OAB existe para atuar em determinadas intervenções frente ao Estado. Não por acaso, a Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988, investiu na OAB prerrogativas que outras instituições não têm. A Ordem dos Advogados do Brasil pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade, pode entrar com ação de descumprimento de preceito fundamental. A Associação do Ministério Público não tem essa prerrogativa. A Associação dos Magistrados não tem essa prerrogativa. A OAB teve essa prerrogativa definida pelo Constituinte, pelo papel histórico que a OAB teve e tem que ter. E tem que ter. Só que aí o que acontece é que vai depender das pessoas que estão ali. Para que a advocacia possa avaliar a atuação de cada presidente, tem que se ter ali uma discussão histórica do que é a OAB. A gente entra na OAB, a gente acaba sabendo o que aconteceu na OAB daqui para frente. Mas tem o que aconteceu na OAB daqui para trás também. Eu acho que isso precisa ser discutido. Inclusive, uma das nossas programações é trazer todos os ex-presidentes da OAB aqui para fazermos uma temporada a respeito da história da OAB, do passado até o presente, para que conheçamos também e para que a gente possa entregar isso à advocacia. Bruno, uma dessas situações de arbítrio estatal é exatamente a interferência do governo e do próprio poder judiciário na limitação do acesso à justiça. E uma dessas situações em Goiás tem se tornado cada vez mais difícil em função das custas judiciais no estado. A OAB diz que faz esse enfrentamento. Ela promete fazer esse enfrentamento. O desembargador Carlos França, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, diz que não é assunto para ser discutido, já há estudo e não vai fazer essa revisão dessas custas judiciais nesse ano. O fato é que a sociedade, ela fica atingida. Quem sofre as consequências disso é a própria sociedade, porque muitas vezes nós, advogados, é que ficamos numa saia justa. Eu, particularmente, sou criminalista, mas os colegas da área civil, e você pode falar muito bem sobre isso também, muitas vezes têm essa crítica de que, quando faz uma proposta ao cliente, muitas vezes a custas judiciais é maior que o próprio honorário. E como explicar isso ao cliente? Como explicar ao cliente que ele vai ter que pagar as custas e ele vai ter que pagar o honorário da advocacia? E como esse acesso à justiça será democratizado? Sendo que Goiás tem essas custas, a OAB permanece inerte do ponto de vista prático do questionamento, como você estava trazendo agora sobre isso. E lhe pergunto, o que seria
o papel da OAB? O que deveria a OAB fazer em termos práticos para que essa situação das custas judiciais no Estado e das taxas judiciais... Outro dia nós estávamos numa reunião deliberativa do próprio Movimento pela Ordem e advogados falando, olha, nós hoje pagamos taxas judiciais para desarquivamento de processo que atualmente acontece com um clique. E qual que é, então, a entrega do Estado e por que essa taxa? Para que serve essa taxa? O clique está custando esse dinheiro? Então, nós precisamos discutir isso do simples até o complexo. Não, e é importante essa situação porque, assim, não tem como resolver isso sem enfrentamento. Tem um ditado que se diz, não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. E o que eu vejo da OAB é uma OAB muito acanhada. Usando até uma terminologia do Lúcio Flávio, uma OAB de cócoras para as autoridades. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Honorário dativo. Advogado vai lá, cumpre, às vezes contra a vontade dele, uma função que seria do Estado. Uma pessoa está respondendo um processo criminal. Não tem defensor público. Para poder praticar o ato, o juiz pega no corredor um colega. Vem cá. Faz a audiência dessa pessoa aqui para mim, que o advogado nunca viu, o cliente também nunca viu. Mal conhece o processo, vai lá fazer. Tá. Aí define lá uma unidade de valor de honorário dativo. Aí tá lá o HD. Para o Estado poder expedir um título, que esse é um título, a ser recebido pelo advogado, ele tem que ter orçamento previsto para isso. Porque senão ele está dando um calote, ele está dando um cheque sem fundo. Então, a partir do momento que o advogado tem honorário dativo a receber, quem é o devedor é o Estado. Pois bem, o Lúcio Flávio, para resolver a situação do honorário dativo, o que ele fez? Na época que eu estava na OAB, era presidente da Comissão de Direito Prerrogativo, eu sugeri que fosse levada à deliberação do Conselho a propositura de uma ação civil pública de cobrança contra o Estado, para que fosse pagos os honorários dativos dos advogados. O que o Lúcio Flávio fez? Foi para a Assembleia aprovar uma lei para aumentar as taxas cartoriais, quando você vai lá reconhecer firma, quando você vai lá tirar uma fotocópia autenticada, quando você vai lá tirar uma certidão de matrícula de imóvel, aumentou esse valor para tirar da sociedade o dinheiro para pagar uma dívida que é do Estado. Com isso, ele está agradando quem? O governador. Que o governador, em vez de tirar do orçamento dele, está tirando aqui na sociedade e tudo mais. Tanto é que eu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade e derrubei a maioria dessas taxas que estavam. Pode olhar as taxas de cartório agora, caiu lá uns 30%, 40% do valor lá por causa dessas taxas que eu derrubei no STF, que era uma lei, evidentemente, inconstitucional. Aí a gente pega a questão das custas judiciais aqui. Eu vou te dar um exemplo do tanto que isso impacta no acesso à justiça. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas o pobre tem o direito da justiça gratuita. Vai conseguir o deferimento de uma justiça gratuita aqui em Goiás, pra você ver o martírio que é. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem pessoa que às vezes não é que ele é hipossuficiente, ele tem o direito e tem o dinheiro. Mas não vale a pena o custo-benefício. Porque as custas iniciais aqui em Goiás já começam em 600 e poucos reais. Não sei aqui o valor certinho. Aí, por exemplo, no meu escritório, eu advogo pro sindicato da Polícia Civil. Tem umas diferenças de 10º, tudo mais. Tem policial lá que tem 900 reais para receber. Que individualmente pode parecer pouco, mas por advogado, você entra com 1000 ações dessa, o pouquinho em quantidade vira um valor razoável para o escritório. Só que como é que eu chego para o cliente e falo assim, amigo, para você receber 900 reais, você tem que pagar 600 para o tribunal. Aí o cara fala, e pô, advogado, você tem que pagar aí mais 20%, 15%. Aí o cara fala, aí acabou o dinheiro, véio. Entendeu? Não, mas as custas você vai receber depois da condenação do Estado. O cara, mas não é RPV depois? Aí o cara desiste, entendeu? Então, assim, e se a gente for analisar, com todo respeito, vamos analisar o ranking das custas mais caras do país. O Estado de Goiás, o tribunal está lá entre as mais caras. Em termos de teto, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é o mais alto do país. O teto de custas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é maior que do STJ, segundo o levantamento do CNJ. É o mais caro. Aqui o céu é o limite.
em termos de custas judiciais. Agora, quando a gente olha o ranking do CNJ de qualidade de prestação jurisdicional, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está entre os últimos. Então não justifica. Se fosse o mais caro e o melhor do país, ainda seria algo ainda mais aceitável. Mas não é. O Tribunal de Justiça está entre os piores, em termos, não vou dizer os piores, entre os menor avaliados, com menor avaliação de qualidade da prestação jurisdicional e um dos mais caros. É a mesma coisa que você ir cortar o cabelo num lugar que é um dos piores barbeiros da cidade, mas é um dos mais caros. Cadê que a OAB faz essa crítica? Cadê que a OAB traz esses dados? Cadê que a OAB puxa uma discussão para apresentar isso? Ah, mas tá errado, se não tem a melhor qualidade de prestação jurisdicional, por que tá cobrando tão caro? A OAB não faz isso. Eu acho que a OAB tem que chegar, procurar o diálogo, trazendo esses dados. Não deu certo, tem que entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade da lei de custas para poder fazer que o judiciário se pronuncie sobre isso. Se não aqui no tribunal, porque a maioria é interessada, a Constituição tem a solução, desloca a competência para o Supremo e vamos julgar no Supremo se as custas judiciais no estado de Goiás são razoáveis ou não são razoáveis. Mas aí precisa da OAB ter a preocupação e a sensibilidade para isso. Porque assim, aí a OAB vai lá e gasta uma fortuna com comunicação, aí mostra a obra, um shopping, um trem, não sei o quê. E, na verdade, o enfrentamento necessário para trazer a proteção que a advocacia e a sociedade merece e precisa, a OAB está omissa. Eu pergunto, a OAB está fazendo o quê? Sim. Nunca se criou tanta comissão como se criou agora nessa gestão da OAB. Os caras foram criar lá a comissão do advogado conservador, comissão do advogado progressista. Daqui uns dias tá criando lá a comissão do advogado corintiano, comissão do advogado flamenguista. Pra que isso? O que a pessoa, se é conservador, se é liberal, tem para contribuir com a advocacia? Entendeu? Enquanto que tem tanto assunto premente, punjante para ser discutido, que tá ali atrapalhando a vida do advogado todo dia. De fato, de fato. E nós, no Movimento pela Ordem, nós instituímos uma comissão para fazer esse estudo e dentro dos nossos limites legais, nós vamos fazer uma solicitação à OAB para que essa discussão se torne mais latente, para que discutamos sobre prazo, para que a gente questione o Poder Judiciário, o Poder Público a respeito dessas custas judiciais, com estudos mais aprofundados, com estudos que entregam, de fato, cálculos que sejam transparentes e, portanto, que a sociedade possa ter acesso, que a advocacia possa ter acesso, porque estamos, sim, a discutir a ausência de proporcionalidade entre qualidade e valores de acesso à justiça, mas também faremos a provocação para saber quais são os termos desses gastos, afinal de contas, são gastos públicos. Sai do meu bolso, sai do seu, sai de quem está nos assistindo. Então, não dá também para nós ficarmos inertes desse ponto de vista. Então, faremos isso. Agora, outro ponto é exatamente essa representação da advocacia dentro do Poder Judiciário. E aí eu trago à tona essa discussão sobre o quinto constitucional. A discussão sobre o quinto que é tão cara, que é exatamente a escolha de um membro do Tribunal de Justiça que seja dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Há atualmente no Brasil 5 estados. Santa Catarina foi a última unidade federativa a fazer essa acepção pela eleição direta. Ou seja, que toda a advocacia vota para a escolha da lista sêxtupla, porque atualmente a lista sêxtupla é formada por votação indireta por conselheiros titulares que são eleitos dentro da gestão da OAB. Então é importante que isso fique claro. Em Goiás, atualmente, acontece desta maneira, mas já há outras unidades federativas fazendo de outro modo, assumindo até essa concepção da democratização desse pleito
para se transferir a lista sêxtupla a outro órgão para que possa fazer uma escolha, porque aí o Tribunal de Justiça, nessa lista sêxtupla, enviará ao governador uma lista tríplice, que então suprime 3 e envia ao governador 3 nomes, e o governador faz essa escolha. Portanto, questionamento, Bruno, é a respeito disso. Votação direta seria melhor efetivada se fosse dessa maneira? Então, Pedro, eu não sei dizer se seria assim melhor. Eu acho que ela seria mais representativa. Por exemplo, o Lúcio Flávio defendia na campanha eleição direta. Ganhou, correu da eleição direta. Não teve nenhuma escolha até hoje por eleição direta. Muito embora tenha escolhido bons desembargadores, na minha opinião. Os 2 que foram escolhidos nesse período, na minha opinião, são excelentes julgadores. Todavia, a reflexão que eu coloco à mesa aqui é a seguinte: o único poder não eleito que a gente tem na República é o judiciário. O executivo é por eleição, o legislativo é por eleição, o judiciário não, é por concurso público de títulos e notas. O pouco de eleição que tem no Poder Judiciário é do 5º Constitucional da Advocacia. Quando você faz uma eleição direta para a escolha da representação da advocacia para o tribunal, ou seja, você criaria um estágio inicial. A advocacia escolhe os pretendentes, o conselho escolheria os 6 mais votados, o tribunal os 3 mais votados, aí o governador escolhe o que ele achar que deve entre os 3. Você traria uma representatividade para a escolha muito maior. Não seria uma escolha da OAB como é hoje. Seria efetivamente uma escolha da advocacia. Até porque, se a gente for olhar, eu até publiquei um artigo sobre isso, essa última eleição, se a gente for olhar entre os advogados ativos no estado de Goiás, o atual presidente foi eleito por 17%, pouco mais de 15% da advocacia. Aí o cara que foi eleito por pouco mais de 15% da advocacia vai escolher o próximo desembargador em nome de toda a advocacia? Esse é o melhor modelo de representação que a gente tem para oferecer? Me parece que não é. Se fosse pelo menos uma coisa assim, tivesse segundo turno, foi eleito por mais de 50%, mas ainda teria uma representatividade maior. Agora, por exemplo, a atual gestão foi escolhido pouco mais de 15% da advocacia. Vai escolher, em nome de 100% da advocacia, as pessoas aptas a serem escolhidas como desembargador do Tribunal de Justiça. Entendeu? Não que seja demérito para quem foi escolhido. Às vezes até acaba escolhendo uma pessoa boa. Mas eu acho que no sistema de eleição direta se traz uma representatividade maior. E embora hoje essa mudança possa ser realizada por meio de resolução do Conselho, então que isso fique registrado, o Conselho Seccional, ele pode fazer essa alteração da eleição por meio de resolução. Há um projeto de lei, desde 2010, em trâmite no Congresso, a respeito exatamente de eleições diretas para o 5º Constitucional da OAB. Então, nós vamos estudar esse assunto justamente para delimitar e deliberar se vamos fazer esse apoio a esse projeto ou se vamos também requerer à ordem essa estruturação, essa análise de eleições diretas para que essa representatividade seja de fato atingida. Bruno, a que se deve a figura da Ordem dos Advogados do Brasil? Em dado momento, ela hoje está inerte. O que deve ela fazer daqui para frente para que esses arbítrios sejam enfrentados? Nós já discutimos aqui que ela não pode ficar inerte. Nós já discutimos aqui que ela precisa interferir em assuntos da sociedade. Agora, em quais assuntos? Você deu um exemplo de que a Ordem dos Advogados do Brasil antigamente interferia em transporte público.
Hoje em dia, nós vivemos inúmeras dificuldades na sociedade civil organizada. Há algum limite de atuação da OAB em detrimento da sociedade, de direitos difusos e coletivos, ou a OAB, de fato, pode agir quando a coletividade tem a sua liberdade ou qualquer direito fundamental violado? Eu acho que a OAB tem que se meter em tudo. Em tudo. Porque a advocacia vive todos os aspectos da sociedade. Tanto é que você pode olhar que hoje em dia tem advogado atuando em direito digital, direito nas redes sociais, direito dos animais, direito mineral, direito ambiental. Então a OAB tem que se meter em tudo. Até na questão da paridade de gênero, da discussão, você vê, a Valentina trouxe uma discussão importantíssima no Conselho Federal sobre a questão da paridade de gênero, que todo mundo achava que aquilo ali era impensável. E o impensável acabou acontecendo. O próprio Lúcio Flávio, quando foi presidente, disse que não, o homem pode representar a mulher muito bem. Mas por que a mulher tem que estar lá para decidir? Mas porque se ela quiser, tem que ser assegurado. O Estado tem que incentivar a participação de determinadas pessoas. Então a OAB ela tem que estar inserida, talvez não só com ajuizamento de ações e tudo mais, mas até com a discussão, fazendo audiência pública, trazendo as pessoas para discutir, pedindo a realização de estudos, entendeu? Para tentar aprimorar a nossa democracia. A nossa democracia ela é muito recente. Ela é muito recente. Sim. As interrupções das democracias aqui no Brasil foram constantes desde a proclamação da República até agora. Esse de 89 para cá, que foi a primeira eleição direta, é o maior período democrático que a gente já viveu no país. A OAB tem a obrigação de buscar a discussão para aprimorar o Estado Democrático de Direito, até porque a sociedade ela evolui muito rápido. Isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje, há 5 anos atrás era impensável, entendeu? Esse bate-papo que a gente está fazendo aqui hoje, que talvez aí milhares de pessoas vão acompanhar, antigamente a gente tinha que fazer na mesa de bar ali, às vezes cercado por 20, 30 pessoas ali. Entendeu? Então, assim, se a sociedade vai se modificando de forma acelerada, as instituições têm que acompanhar isso também, buscando melhorar. Porque não adianta mudar para pior. Eu sou contra esse conceito assim, tem que ter, embora eu tenha sido do movimento Renovação, né? Tem que ter uma renovação na política, renovar só por renovar. Eu nunca fui dessa concepção. Eu acho que você tem que renovar para melhor. Se a coisa tá boa, para mim não precisa nem mexer. Eu corto o cabelo no mesmo barbeiro tem quase 10 anos. Com certeza deve ter barbeiros melhores do que... Mas tá ali perto da minha casa, é meu amigo, conheço todo mundo lá, sempre cortou meu cabelo, eu vou mudar só por mudar. Não, agora eu vou cortar em outro cabelo, porque já deu, vamos democratizar aqui a barbearia, eu vou cortar. Não tem sentido para isso. Sim. Eu costumo dizer que um dos maiores perigos que nós vivemos hoje na humanidade é a gente com iniciativas sem competência. Então tem muita gente querendo aparecer, tem muita gente querendo sair na foto, tem muita gente querendo ser o protagonista, mas muita gente também sem competência. E isso, infelizmente, tem acontecido muito. Então, também sou dessa mesma tese de que essa renovação não pode ser uma renovação só porque nunca esteve vinculado à política. Muito pelo contrário, muitos que tiveram uma história dentro da política classista, ou seja, da política partidária, podem renovar seus pensamentos, podem renovar seus conhecimentos, podem mudar de opinião, podem agregar os conhecimentos atuais. Então, por que não uma renovação de ideais? Não apenas de pessoas. Pode ser de pessoas, claro, mas precisa dessa competência, precisa desse estudo, precisa conhecer a história da Ordem dos Advogados do Brasil, precisa saber qual é a missão da Ordem, precisa saber a que ela se destina, e ela não se destina apenas ao pagamento de boletos anuais, ela não se destina apenas a um clube da OAB, que hoje também cobra de familiares, carteirinhas. Então, infelizmente, a OAB hoje está inerte frente a arbítrios. E o que nós
queremos e o que nós vamos requerer da ordem é que ela faça esses enfrentamentos. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Infelizmente, porque o papo aqui está muito bom, é muito construtivo. Quero te agradecer, Bruno, por ter aceitado o convite. Quero renovar o meu respeito, a minha admiração por você, a história que você construiu, tem construído e vai construir. Aprender com você, saber da história, entender todas as dificuldades, todos os caminhos do passado, daqueles que nos precedem, nós podemos muito bem saber por onde caminhar melhor para o futuro. Eu sempre digo isso. Conversar com o Leon Denis é sempre um aprendizado para o futuro. A gente sabe do passado para aprender mais para o futuro. E é isso que nós temos feito, desenvolvido isso, respeitando a história de cada um. Lúcio Flávio tem seus problemas, mas também tem seus méritos. Claro. Rafael Lara tem seus problemas, mas também tem seus méritos. E nenhum de nós fica salvo de críticas. Claro. E isso é importante, você disse isso no início, isso é importante. Crítica é sempre bem-vinda para que nós façamos a análise de como a mudança será feita. E para melhor, claro. Então, fica aqui o meu agradecimento. Abro para suas considerações finais. Muito obrigado novamente. Que todos possam ter a mesma oportunidade que eu tive aqui de aprender com o Bruno, que tem uma história, contou essa história, fez a avaliação disso tudo e daqui para frente nós entendamos melhor o que é a ordem, o que a ordem faz e a que ela se destina. Obrigado, Bruno. Que isso, Pedro. Eu que agradeço por essa oportunidade, te parabenizo por essa iniciativa, porque igual eu estou colocando aqui, quanto mais a gente puder discutir a OAB, mais a gente vai poder colocar luz sobre essa entidade, que é uma entidade importante não só para a advocacia, repito, como para a sociedade também. Tanto é que quando tem eleição da OAB, a sociedade inteira acompanha. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder participar aqui, uma honra poder participar aqui, para trazer para a advocacia que não se pode aceitar menos do que é merecido pela advocacia. Que a gente possa buscar mais interferir, criticar, elogiar, participar, porque sempre eles colocaram o seguinte: mas o que você já fez pela OAB? Qual comissão que você participa? Que você... Não é todo mundo que precisa participar lá, não. Até porque eles não aceitam todo mundo. Não aceitam todo mundo. As pessoas podem contribuir, inclusive, com a crítica, com sugestão, com opinião. Quantas sugestões nós discutimos aqui, soluções, crítica, que pode estar certo, que pode estar errada. A OAB é uma entidade muito importante. Em Goiás, nós já tivemos presidentes que fizeram história. São pessoas que serão lembradas pelo resto da vida e eu acho que tem muito a contribuir. Eu queria te agradecer muito pelo convite, pela honra de inaugurar esse podcast aqui. Vim até, trouxe meu filho também, está ali acompanhando, o Eliseu Neto, para a gente poder trazer cada vez mais opinião, mais gente para participar da OAB. É isso. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam. O podcast Quem Sabe Faz a Ordem continua. E agora numa temporada em que nós chamaremos ex-presidentes da OAB para contar essa história para você. Para contar o que a OAB já fez pela sociedade e para dizer o que ela ainda pode fazer. Muito obrigado. Até a próxima.